Estava esperando ter que responder críticas dos meus 3 vídeos, mas o terceiro até que não teve nenhuma crítica substancial. Por isso iria responder ao cara que diz que gosta dos meus textos, mas que minha dicção e minha edição são uma merda. Sobre a dicção, eu concordo, mas venho tentando melhorar. Se você ver meu vídeo de análise do Street Fighter V, você vai ver que eu melhorei bastante nesse quesito. Tem até um vídeo que o YouTube tinha excluído de um outro canal meu, que eu tava pensando em reuploadar, só que eu tô meio receoso, não pelo texto ser ruim, mas porque minha oratória não tá das melhores naquele vídeo. Sobre a edição, eu, particularmente, não gosto de vídeo muito editado. Não que eu saiba exatamente o que ele quis dizer com um vídeo melhor editado. Pelo que ele disse, que eu deveria contratar um editor, acredito que é com essas edições bem à brasileira, onde tem uma gameplay de fundo, cujo eventualmente você corta pra mostrar algo mais relevante com uma transição. O que pode parecer que eu tô mentindo, mas é mais fácil fazer um vídeo assim do que do jeito que eu tô fazendo. Não preciso procurar uma imagem diferente pra cada coisa que eu falo. Eu posso simplesmente deixar uma gameplay minha genérica de fundo. Inclusive, já que esse cara quer isso, eu dedico esse vídeo a ele. Definitivamente não é porque vai ser bem mais fácil de editar colocando uma gameplay genérica em 90% do vídeo. Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Brindo Extreme e hoje nós vamos falar sobre a queda do Ocidente. Pois é, né caras, quem diria que eles estariam por trás disso novamente? E já sabem o que precisam fazer, né? Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal porque não custa nada, guys. A maioria das críticas que eu tive nos meus vídeos 2 e 1 foram pelo motivo de que eu simplifiquei demais os assuntos secundários debatidos neles. O motivo de eu ter feito isso é porque, se eu fosse explicar com maior clareza o que eu queria dizer, abriria uma tangente completamente desconexa do assunto principal. E em um vídeo, o tempo é limitado para essas coisas. A crítica desse segundo vídeo é bem explícita nisso, visto que não foi sobre o assunto principal do vídeo em si, mas foi porque, em determinado momento, eu disse algo em torno de que a única coisa que te faz de direita é ser contra a intervenção estatal na economia. Eu já expliquei isso em um vídeo mais antigo, como eu vejo esquerda e direita, e por isso achei que não precisava ser mais claro nesse tópico. Mas como a maioria dos inscritos do canal são novos e não viram esse vídeo, permita-me explicar novamente. Primeiramente, vocês estão certos. Se formos pegar pela definição OG de esquerda e direita, que seria da Revolução Francesa na Assembleia Nacional Constituinte, onde as pessoas que queriam mudanças radicais no regime monárquico da época, como limitar fortemente ou abolir o poder real, ampliar direitos e criar uma constituição mais democrática, se sentaram à esquerda do rei, e os que eram favoráveis ao regime monárquico da época se sentaram à direita do rei. Contudo, o problema que eu tenho com essa definição é que a maioria das pessoas não sabem que direita e esquerda foram definidas nesse parâmetro. E toda vez que alguém explica isso, deixa de fora a nuance, que nesse contexto importa. Pois a nuance aqui é que a direita é favorável a um regime monárquico forte, com veto absoluto, isenção de impostos e um papel central da Igreja Católica na política e educação. Claro, com a devida interpretação para conceitos mais modernos. Deixar de fora essa nuance faz parecer que a direita é favorável ao Estado e a esquerda é contra, o que, especialmente para hoje em dia, não poderia ser mais longe da realidade, já que a esquerda é completamente establishment. Por isso eu gosto do conceito de esquerda e direita dos quadrantes políticos, onde a única coisa que esquerda e direita dizem é se a pessoa é mais favorável ao Estado se meter na economia, com impostos, regulamentação, ou se a pessoa é menos favorável ao Estado se meter na economia, com menos ou nenhum imposto e menos ou nenhuma regulamentação. Isso porque, toda vez que eu vejo alguém se dizer de direita ou de esquerda, é exatamente isso que ela tá falando. Todos os esquerdistas, não importa o sabor, defendem um Estado mais controlador no quesito econômico, e todo direitista, não importa o sabor, defende um Estado menos controlador no quesito econômico. As questões morais e éticas entram em comunitarismo e liberalismo, onde o comunitarista é mais favorável ao Estado regulando questões morais e éticas, e o liberal é menos favorável ao Estado regulando questões morais e éticas. Um exemplo é a liberação das drogas. Pode parecer que essa é uma questão econômica, mas não é, pois há um argumento tanto em favor ao mercado quanto em favor do Estado nessa questão. Um progressista poderia dizer que a liberação poderia ocorrer, contanto que o Estado cobre impostos absurdos, como ele faz com cigarro, e que tenha uma certa regulamentação em quem pode ou não vender. Enquanto um libertário irá argumentar que deveria ser liberado e o Estado não deveria aplicar nenhuma taxa ou regulamentação. Portanto, o argumento em comum entre eles seria a liberdade do indivíduo, não em um quesito econômico, mas em um quesito moral. O indivíduo sabe o que é bom para ele, não o Estado. Do mesmo jeito, você terá comunitaristas, como eu, que irão argumentar que o problema das drogas é que ela destrói a mente do indivíduo, causando assim degradação moral na sociedade como um todo. Mesmo que seja a liberdade do indivíduo escolher usar ou não, nós vivemos em uma sociedade e a liberação de uma substância que destrói sua mente causaria um impacto, não apenas no indivíduo, mas na sociedade como um todo que depende de indivíduos para funcionar. Isso também seria o argumento de comunitaristas de esquerda, os comunistas. Por isso, você vê pessoas tanto da esquerda quanto da direita que iriam concordar em questões morais mais com as pessoas do aspecto político oposto do que com as do mesmo. E para desencargo de consciência, segundo o teste dos quadrantes políticos, é aqui que eu tô.
O problema com esse vídeo foi um problema de expectativa. Muitas das pessoas que viram o vídeo esperavam que eu fosse debater o porquê o brasileiro é um sub-humano, trazendo uma reflexão desde os primórdios desse país. Quando meu objetivo com o vídeo foi relatar o porquê eu e muitas outras pessoas como eu perderam completamente a simpatia por brasileiros e pelo Brasil. Por isso eu disse que a culpa foi completamente do PT, porque no período da minha vida, toda a degradação econômica e moral foi promovida pelo PT, o partido que governou esse país por 12 anos e meio ininterruptamente. E de fato, se não fosse pelo PT, podia ser qualquer outro partido de esquerda. O Brizola, por exemplo, criou o Comando Vermelho praticamente, e não era do PT. Porém, é injusto analisar o que poderia acontecer e culpar toda a esquerda por algo que o PT em específico fez durante esse período, por mais que a esquerda não mereça essa justiça. E sim, é verdade, antes do PT também havia brasileiros apáticos, pessimistas ou depressivos com a situação do país. O judeu que disse que o Brasil é o país do futuro se matou porque não aguentou viver aqui. Só que todas essas pessoas do passado eram a elite intelectual, e os intelectuais é de se esperar que se tornem mais depressivos ou apáticos com o tempo. Como dita em Eclesiastes 1:18, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Só que o que vem acontecendo é que até mesmo completos idiotas QI 43, como eu, vem sentindo que pro brasileiro é it's over. Isso não é uma coisa que acontecia antes, porque quando eu converso com meu pai e com os amigos dele, eles acham que o Brasil ainda tem jeito, que o Brasil é bom de morar, que não tem tanta diferença assim do Brasil pro Japão, por exemplo. Até meus colegas de trabalho, quando eu trabalhava, também tinham essa mentalidade. Contudo, quando eu falo com meus amigos que são mais ou menos da minha idade, e quando eu vejo outras pessoas na internet como eu, elas também têm essa perspectiva que o Brasil é um país para se superar, não para morar. Por isso minha análise foi tão simplista e temporal, porque de fato eu estava narrando o que fez eu perder completamente a esperança nesse país e realizar que a saída pro Brasil é, de fato, o aeroporto. O segundo ponto bastante criticado nesse vídeo foi minha defesa ao Bolsonaro. Antes de adentrar mais profundamente nisso, quero deixar claro pra vocês que o Brasil não vai melhorar se não for pela política. Esquece esse discursinho de aí deixa de lado a política e vive sua vida. Não tem como fazer isso. Se você deixar de lado, eles vão te secar completamente. Olha o quanto de imposto que o Calamar criou ou aumentou. Essas leis absurdas de censura, querendo impedir que você fale qualquer coisa contra a esquerda. E a situação agora com os Estados Unidos, que o cachaceiro tá doidinho pra entrar em uma guerra aberta contra eles. A única solução que nós temos é ou através da política ou através da violência. E através da violência, a gente vai perder. Dito isso, vamos falar do Bolsonaro. Essa é a lista que prova que o Bolsonaro é o maior traidor da pátria desde Joaquim Silvério dos Reis, segundo o velho chiliquento. O primeiro item já é uma mentira deslavada. Bolsonaro não sancionou o aumento do fundo partidário. Ele vetou e o Congresso derrubou o veto. Mas tudo bem, vamos fingir que tudo que está escrito nessa lista é a mais pura verdade. E tudo que está escrito ali também é ruim. Nada disso justifica a traição que as pessoas como Alexandre Frota, Joyce Hasselman e o MBL fizeram com o Bolsonaro durante o governo dele. O Bolsonaro ter nomeado gente que você não gosta e ter sancionado uma lei merda do Freixo não justifica votar e fazer campanha pro Lula. Um cara que todo mundo sabia que ia voltar no governo só pra aumentar mais impostos, aumentar a censura e pra roubar. Um cara que ia reinstaurar o sistema no país. Mas o MBL não fez campanha pro Lula, né? O que eles fizeram foi convencer quem fosse votar no Bolsonaro a votar nulo e branco, deixando assim o Lula ganhar, o que é muito diferente. Não é a mesma coisa, entendeu? Eu também não acho a mesma coisa. Eu não acho a mesma coisa. Não, por que ele votou nulo? Por que ele votou nulo, Ronito, se não é a mesma coisa? Explica pra gente aí, Ronitos. Eu não acho a mesma coisa. O Alvenan não acha a mesma coisa. O Lula conseguiu. Eu acho o Bolsonaro pior. Eu acho que um golpe de Estado é pior que um governo. Tá aí. Precisa mais falar nada. Preciso continuar o vídeo? Eu sei que a maioria de vocês não são retardados e mesmo que vocês não gostem do Bolsonaro, conseguem perceber que o que tá sendo feito e o que foi feito é sim uma grande injustiça. Vamos ser honestos, o Bolsonaro ele não é um sujeito tão inteligente assim. Agora, quando tu chega e coloca a culpa de um sistema arquitetado todo nas costas do Bolsonaro, um sistema que não foi ele que arquitetou, que ele tentou prejudicar e que tá ferrando ele, tu é um injusto, tu tá sendo injusto, entendeu? O Bolsonaro não é um Bukele, ele não tem aquele nível de inteligência, ele não tem nível de perspicácia Trump, não tem nível de inteligência Bukele, não tem sabedoria Milley. A gente não pode esquecer disso. E aí tu quer que ele seja o maior gênio destruidor do sistema, quando claramente não. Às vezes eu acho que esses caras colocaram uma expectativa tão alta, tipo, nossa, o Bolsonaro é o Albert Einstein e ele vai conseguir tudo e... Meu irmão, às vezes o cara não é tão inteligente e perde pros inimigos. Ele enfrentou um puta sistema muito inteligente, fortalecido ao longo de anos, e perdeu. Como que tu ainda zomba e cospe na cara do perdedor que se ferrou pra tentar te ajudar?
Isso é injusto? Isso é simplesmente injusto. O motivo de eu estar explicando isso aqui é porque eu quero ser honesto e o mais transparente possível. Eu não apoio o MBL. Eu sei que meus vídeos estão sendo distribuídos entre o grupinho deles. Isso porque o Impera reagiu a 2 vídeos meus já. Então eu quero deixar bem cristalino que pra mim, MBL e PT são a mesma coisa. O MBL age com uma mentalidade marxista. Todo mundo que não segue a orientação do movimento é inimigo. Só vejo o apoio que o MBL vem dando pro STF e especificamente pro Alexandre de Moraes. Tudo isso porque ele tá perseguindo os bolsonaristas, que são qualquer pessoa de direita que sabe que o Bolsonaro não fez nada de errado. Vocês realmente não veem nada de errado com o fato de que o MBL passa mais tempo brigando com a direita do que com a esquerda. Eles até tentam recrutar esquerdistas, enquanto eles aplaudem quando gente da direita são perseguidos e muitas das vezes ajudam na perseguição. Membros do MBL não têm hombridade. Quando o Chupacu de Kiev perdeu o mandato por ter falado aquelas babaquices sobre as ucranianas, um monte de bolsonarista foi a defesa dele. Um beijo para você, Arthur Duval. Você falava muito mal de mim e eu lhe respondi dizendo que, apesar das nossas diferenças, eu o apoiei naquele caso esdrúxulo. Você fez um comentário esdrúxulo sobre as meninas da Ucrânia, mas eventualmente não merecia ser caçado. Então eu sou um homem justo e eu te perdoo e eu abraço você como meu carrasco, meu bom e querido amiguinho Arthur Duval. Beijo. Ainda assim, o Dirceuzinho não teve a hombridade de ter defendido o Daniel Silveira quando mesmo também perdeu o mandato, e ainda foi preso, por um motivo bem mais nobre que foi xingar o STF. O Daniel Silveira tem de ser preso? Talvez sim. Talvez sim, nós vamos falar sobre isso aqui. Pergunta número 2. Esta prisão do Daniel Silveira foi certa? Não. Não foi certa. Isso não existe. Isso é uma anomalia jurídica. Mas você, bom, então vamos defender o Daniel. Vamos defender o Daniel Silveira. Não há de jeito nenhum. Um erro não justifica o outro. A prisão dele ter sido de forma ilegal e eu ser contra esta prisão não significa que ele não tenha de ser caçado e responder pelos seus atos. Claro, quando ele perdeu o mandato dele, ele tentou dar uma aliviada no discurso. Tentou meter que o caso dele e do Daniel Silveira são diferentes, que o dele é mais nobre porque foi um discurso privado e o do Daniel foi público. O cara é tão mongoloide que não percebe que isso depõe contra ele, pois mostra que publicamente ele é uma pessoa querendo fingir nobreza, mas privadamente é um mau caráter filho da puta. Isso só demonstra que deveriam confiar menos nele do que no Daniel Silveira. Recentemente, eles doxaram um completo ninguém no Twitter, porque o cara ficava criticando o MBL. A crítica que foi a gota d'água pra ele foi o maluco pegando a frase do Hélio Bicudo do MBL, que político não é seu funcionário. Os caras puxaram foto de documento do maluco, o que significa que ou conseguiram isso de alguém que trabalha em banco, ou pior, conseguiram isso de alguém que trabalha no Estado. E o grande argumento do MBL contra o cara foi: você é feio. Os caras agem como literais paneleiros do Discord, e quando questionado sobre isso, dobram a aposta, com esse idiota do Zacarias usando do positivismo pra justificar uma ação errada. Cara, tu como um homem preto, deveria saber melhor do que ninguém que utilizar de positivismo jurídico pra determinar se algo é certo ou errado não é uma boa ideia. Queria ver se você pensaria assim se fosse 200 anos atrás. Por isso, eu não gosto do MBL, e de ninguém que seja ligado a esse movimento. O Impera, ou ele é um mongolão como o MBL gosta de falar, e o MBL tá de cima à toa exígua na língua dele, fazendo ele repetir todos os pontos retardados do movimento sem que ele perceba que tá sendo usado, ou ele é tão mau caráter quanto todos os outros membros do MBL. Eu acredito que ele seja burro e tá deixando o MBL parasitá-lo. Só que, em ambos os casos, enquanto ele tiver com o MBL, eu não confio em nada que ele fale. Vocês se deixam levar muito fácil só porque alguém diz algo baseado como: vamos jogar uma nuke na favela, e não vem o MBL ativamente apoiando o sistema vigente. Eu disse no final daquele vídeo que votaria no Mula ano que vem. Contudo, honestamente, acho que não teria coragem. O máximo que faria é votar nulo, mas entre PT e MBL, eu facilmente voto no PT, porque ao menos os petistas são burros. E só pra deixar claro, pras pessoas que ficam perguntando qual a solução pro Brasil nos comentários, esqueçam desse país. Votem em alguém que vai melhorar um pouco essa merda e pega a foda fora na primeira oportunidade que tiver. O Brasil sempre vai ficar nesse ciclo de entrar alguém pra melhorar, pra depois os macaculeiros botarem um filho da puta pra aparelhar todo o sistema novamente. Não existe solução pra isso aqui.